Guilherme Monte Santo e hoje, junto com os meus colegas, estaremos apresentando o tema para o trabalho de física sobre energia nuclear. Durante nossa apresentação, a gente vai dividi-la em algumas partes, sendo o que é energia nuclear, o processo da geração da energia nuclear, a energia nuclear pelo mundo, impactos socioeconômicos, a indústria 4.0 com a energia nuclear, impactos ambientais. Vamos também focar na energia nuclear em território nacional, além de mostrar alguns acidentes que ocorreram devido a falhas no manuseio desse meio de energia. Primeiro a gente vai começar explicando o que é energia nuclear. Primeiramente, a gente tem que lembrar alguns conceitos básicos de química e física, que é a parte atomística. Os átomos de alguns elementos químicos apresentam a propriedade de transformar a matéria em energia. Como assim? Se a gente pega o núcleo atômico e divide em duas ou mais partículas, esse processo diminui a massa e a transforma em energia. Essa é a fissão nuclear. A gente também tem a fusão nuclear, que é quando a gente tem dois ou mais núcleos se unem e formam um novo elemento. Esse processo libera energia, diminui a massa e é denominado fusão nuclear. A energia nuclear que a gente está falando atualmente, que a gente tem nas usinas nucleares, é gerada da fissão do átomo, especificamente do urânio. É essa fissão que faz a energia nuclear que a gente conhece. Aqui tem mais ou menos um ciclo de como é feito, é bem simples. A gente faz a mineração do urânio, faz alguns procedimentos químicos, tais como o enriquecimento, transformando ele em um elemento combustível. Ele pode ser usado na geração de energia elétrica ou para armas nucleares, tais como submarinos, bombas e etc. Aí o que sobra dessa energia são alguns dejetos, distritos, que, como podemos falar, tóxicos, que é o lixo nuclear. No próximo slide eu vou falar um pouquinho sobre a energia em si, a que a gente utiliza em nossos lares. Aqui tem o processo de geração da energia nuclear. É importante ressaltar que ela se assemelha muito a um projeto de energia termal, ou seja, a gente tem a fissão contínua do urânio e essa fissão libera uma energia. Essa energia vai aquecer uma água e o vapor dessa água movimentará uma turbina que movimenta, que vai para um gerador e esse gerador manda energia para as torres de transmissão. E aí a partir daí é fio, fio e fio que vai chegando, transmitindo a eletricidade até os lares. É uma forma resumida de se explicar. Na imagem que vocês estão vendo, tem o sistema completinho. Falando da energia nuclear no mundo, pela World Nuclear Association, a Associação Nuclear Mundial, a gente tem atualmente 447 reatores nucleares trabalhando no mundo, em torno de 30 países, e a gente produz atualmente 398,154 megawatts térmicos. Esse E é para referir à medida térmica. A gente já tem muita fonte de urânio pelo mundo que é, devido a cálculos, estima-se que a gente consiga ter esse urânio para fazer a fissão e gerar energia pelos próximos 60, 100 anos sem nenhum problema. E a tendência é que a expansão tanto da mineração do urânio quanto a geração de energia nuclear seja muito expansiva nos próximos anos. Aqui a gente tem uma tabela mostrando a contribuição de cada fonte na matriz energética mundial. Se a gente dividisse os meios de se obter energia pelo mundo, a gente veria que a maior parte dele se dá pela queima do carvão, a segunda maior parte pelo gás natural, a terceira maior parte é energia hidráulica, como a que a gente tem aqui no Brasil, e em 10% a energia nuclear. Aqui tem um infográfico que mostra alguns dados interessantes.
Até 2012, por exemplo, os reatores eram a quarta fonte mais utilizada no planeta e representavam 11%. Fala que a gente tem 437 usinas em 34 países. Esse infográfico é um pouco mais atualizado. E fala da tendência de se expandir. Ele fala que a China é a maior investidora, construindo atualmente 28 reatores. E são alguns dados, mas apenas para curiosidade mesmo. E aqui tem um outro infográfico, dessa vez mostrando os países e quanto por cento eles dependem da energia nuclear. A gente tem a França, por exemplo, que ela depende cerca de 76,3%. Seria a maior porcentagem de dependência. Depois dela, a gente tem a Ucrânia, a Eslováquia e a Hungria. São os países que mais utilizam a energia nuclear. Também a gente vê aqui no gráfico que tem o Brasil. Muita gente desconhece, mas a gente tem sim uma usina nuclear no Brasil que se localiza em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Mais para frente o grupo vai estar explicando sobre isso. Agora eu deixo vocês com o Everton e a explicação dele sobre os impactos socioeconômicos e a indústria 4.0. Bem, vou falar um pouco sobre os impactos socioeconômicos que a geração de energia nuclear pode causar numa região. Primeiro, tem-se a geração de emprego, já que muitos profissionais, como engenheiros, técnicos, físicos, vão poder ter mais oportunidade de emprego. O investimento na infraestrutura da cidade, já que é preciso ter um orçamento para a criação dessas usinas nucleares e manutenção também. O investimento em tecnopolo, já que a área de pesquisa é muito importante para um desenvolvimento, uma inovação voltada para a energia nuclear, então é sempre importante investir em pesquisadores, professores e alunos. O investimento em industrialização local, já que muitas indústrias vão se sentir atraídas pela energia nuclear e vão acabar migrando para essa região. Com isso, tem-se a exploração econômica, já que o ganho econômico da região, das indústrias, é muito grande. Tem uma baixa mudança na estética local, já que a indústria, a usina nuclear, ela acaba ocupando um espaço muito menor do que outras geradoras de energia. Isso faz com que não seja tão grande a mudança no local. Mas também essa energia nuclear é considerada como uma energia perigosa, até é visto muitos casos de acidentes, como em Chernobyl, por exemplo. Então, é sempre importante que a população esteja atenta, né? Sempre fica um pé atrás na questão da população, porque em caso de algum vazamento ou explosão, os seres vivos em volta da usina nuclear acabam tendo um final trágico. Agora quero falar um pouco sobre a relação da indústria 4.0 com a energia nuclear. A indústria 4.0 é feita principalmente nos países desenvolvidos, que acabam investindo na energia nuclear também, porque a indústria 4.0 utiliza de muita energia. Segundo a WNA, que é World Nuclear Association, que seria a Associação Mundial Nuclear, que é uma organização que ela promove a energia nuclear, ela apoia empresas à utilização de energia nuclear. Segundo ela, 14% da energia elétrica do mundo já é gerada por fonte nuclear. E também com muito potencial de crescimento, já que os países desenvolvidos estão começando a optar ainda mais pela energia nuclear. Esses países desenvolvidos eles optam principalmente por causa da indústria 4.0, que exige muito da energia, e também por alguns outros custos-benefícios, como por exemplo o combustível acaba sendo mais barato, então todo o gasto de investimento em manutenção e tudo mais acaba sendo mais benéfico se comparado a outras produções de energia, justamente porque o combustível sai mais barato. Também é uma forma de energia mais eficiente, que ocupa uma usina nuclear ocupa menos espaço também, e também não é poluente, uma coisa que é muito importante até na questão ambiental, já que não ocorre queima de combustível, como por exemplo algumas gerações de energia utilizam a queima do combustível fóssil. Agora na energia nuclear não se tem essa queima, o que faz dela menos poluente.
Em relação aos impactos ambientais, vou falar um pouco sobre os impactos sociais voltados para a energia nuclear. Primeiramente, a não utilização do combustível fóssil, como eu citei anteriormente, que isso faz com que não se tenha a queima do combustível fóssil e assim não tenha o aumento do aquecimento global, o que é muito importante, muito visado pelos ambientalistas. As usinas nucleares ocupam uma quantidade relativamente pequena de área, como eu citei anteriormente, e elas não dependem de fatores climáticos. Faça chuva ou faça sol, as usinas nucleares vão continuar produzindo energia para o local. Em relação ao combustível utilizado, que eu disse que seria mais barato, o urânio acaba sendo o combustível mais utilizado. E, além do baixo custo, outro fator que é muito importante, principalmente na questão ambiental, é que ela se encontra em uma quantidade muito grande na natureza. Isso faz com que não tenha risco de escassez no mundo do urânio. Então, acaba sendo até mais benéfico o uso da energia nuclear nesse sentido. Aqui também vou pegar uma citação, uma referência de um ambientalista muito prestigiado, que é Patrick Murray, que ele é fundador da Greenpeace, a Greenpeace que é uma organização não governamental ambiental. Esse ambientalista, Patrick Murray, ele e alguns pesquisadores ambientalistas sempre falam que a energia nuclear seria um dos meios para diminuir o risco do aquecimento global. Então, não só ele, como muitos pesquisadores ambientalistas são a favor da criação da energia nuclear em maior quantidade e em maiores locais também. Meu nome é Derek Antônio de Lima e eu vou estar realizando a parte final desta apresentação. O Brasil é um dos vários países que optaram por apostar na energia nuclear. A única usina que o Brasil tem hoje de energia nuclear é a usina de Angra dos Reis, localizada na cidade de Angra dos Reis, uma cidade situada entre São Paulo e Rio de Janeiro, as duas cidades mais populosas do país. No momento, apenas dois reatores estão em funcionamento, com previsão de um terceiro. O primeiro reator Angra 1 teve suas obras concluídas e entrou em funcionamento em 1985. E o segundo reator Angra 2 teve suas obras concluídas e entrou em funcionamento em 2001. O terceiro reator Angra 3 ainda está em fase de construção, com 62% das obras já concluídas, mas paralisadas no momento. As notícias mais recentes sobre a energia nuclear no país são a tentativa do governo de propor a quebra do monopólio estatal no setor de energia nuclear. A proposta para uma emenda constitucional será encaminhada ao Congresso no primeiro semestre desse ano. Grupo de ministérios prepara o texto de uma medida provisória a fim de criar uma Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, a partir da cisão da CNN, Comissão Nacional de Energia Nuclear. E após a retomada da produção de urânio no Brasil, em Caetité, na Bahia, um velho projeto de explorar urânio na região de Santa Quitéria, no Ceará, volta a ganhar força. Entre os dias 25 e 26 de abril de 1986, uma explosão seguida de um incêndio no reator número 4 de nome Lenin da usina nuclear de Chernobyl deu início ao maior acidente nuclear da história. As partículas de material nuclear liberadas após a explosão viajaram por quilômetros até a Suécia, onde foram percebidas por trabalhadores de uma usina nuclear sueca que alertaram o mundo sobre o acidente no território da antiga União Soviética, que negou o fato em um primeiro momento, mas confirmou tudo em 28 de abril. Estimativas apontam cerca de 28 mortes instantâneas e cerca de 100 feridos por conta do acidente. A área próxima a Chernobyl, incluindo a cidade de Pripyat, construída na década de 1970 para servir de moradia para os trabalhadores de Chernobyl, foi evacuada nas primeiras 36 horas e permanece assim até hoje.
Um relatório da ONU aponta estimativas de cerca de 4.000 pessoas mortas de câncer nas regiões da Rússia, Bielorrússia e Ucrânia por conta da radiação liberada durante o acidente, mas outros estudos dizem que esses números podem ser muito maiores. O maior acidente nuclear dos Estados Unidos ocorreu na usina de Three Mile Island, nas proximidades da capital do estado americano da Pensilvânia. Não houve nenhuma explosão, mas uma evacuação foi realizada nas proximidades e a situação foi controlada completamente em 2 de abril, sem qualquer registro de mortos ou feridos. A empresa responsável por operar a usina tinha planos para consertar o reator com defeito, mas a ideia foi abandonada e o reator foi completamente desativado. O presidente americano, à época Jimmy Carter, ordenou a abertura de uma comissão em 1º de novembro daquele ano, e após o acidente, várias normas de segurança e padrões de resposta à emergência foram criados e implantados. No ano de 1987, na cidade de Goiânia, 2 catadores de sucata encontraram nos escombros do antigo Instituto Goiânico de Radioterapia uma máquina de radioterapia abandonada que foi vendida para um ferro-velho local. Dentro da máquina havia uma câmara de chumbo contendo um pó brilhante azul que virou uma curiosidade local. O pó azul em questão era Césio-137, um material altamente radioativo que circulou durante dias na vizinhança do ferro-velho e entrou em contato com várias pessoas relacionadas ao dono do ferro-velho, como parentes e amigos. Em alguns dias após o primeiro contato com o Césio-137, as pessoas da vizinhança começaram a adoecer, todas com os mesmos sintomas. Houve a suspeita de que o pó, até então desconhecido, pudesse ser a causa. Após a confirmação da contaminação em massa por radiação, deu-se início a uma examinação em massa das pessoas. Só no Estádio Olímpico de Goiânia foram examinados 112.800 pessoas e mais de 1.000 foram postas em quarentena, completamente isoladas. Pelo menos 200 pessoas morreram e mais de 800 foram contaminadas. Cerca de 6.000 toneladas de lixo radioativo foram geradas e tiveram de ser descartadas em aterro especial a 23 quilômetros da cidade. Hoje, 1.292 vítimas diretas e indiretas são tratadas no CARAS, Centro de Assistência aos Radioacidentados, em Goiânia. O acidente em Goiânia, em 1987, virou manchete internacional e foi propagado por todo mundo como o pior acidente nuclear desde Chernobyl no ano anterior e o pior fora de uma instituição nuclear.